gente, boa noite. Sexta-feira chuvosa, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Olá, fanáticos de vôlei. O Joel já está aqui. Eu vou chamá-lo. Kerly, tudo bom, meu amor? Fala, Joel. Tudo bem? Boa noite, Quinho. Tudo bom? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Tá conseguindo, tá Tá ouvindo? conseguindo me ouvir? Tá Tô com ouvindo? Tá? tudo Seja muito certinho. bem-vindo. Legal ter você aqui, fiquei feliz que você tenha aceitado o convite. Kerly, boa noite. Tá aí também já na live. Leque Dion. Eu fico muito contente quando a galera mais da antiga aceita o convite de participar eu chamo de live de fãs do vôlei, porque a gente divide experiências passadas com a galera mais jovem, a galera fica sabendo. O Kid está aí, seja bem-vindo, Kid. E com isso, a gente consegue, acho que, dividir a história. Quando eu comecei o Instagram, eu tinha... Era, tipo assim, 70% de pessoas de 30 a 44 anos que assistiam, pessoas com 15 era, tipo assim, 2%. 60 e pouco, 3. Hoje em dia tá dividido. Tá 20, 15, 15. Então, eu acho legal. Eu acho que eu tô conseguindo dividir essas preferências com os nossos assuntos. Seja muito bem-vindo. Ah, legal. Obrigado, Quinho. Eu que agradeço aí pelo convite. É sempre bom falar de vôlei, né? A Com gente que certeza. já parou de jogar há algum tempo, às vezes fica meio saudosista, então é legal falar um pouquinho das histórias que a gente lembra. Com certeza. E você tem histórias para contar. Jogou em vários clubes e veio de um lugar que tem um nome um pouco inusitado, Bebedouro, né? Para as pessoas que não sabem, foi lá que você começou a jogar vôlei. Vou pedir para você contar um pouco da sua história. Eu sei, mas eu tenho certeza que tem várias pessoas que não sabem e vão gostar de ouvir como tudo começou. Então, na verdade, eu sou nascido e criado em Bebedouro, né? Uma cidade do interior de São Paulo, muito Sim. próximo a Barretos, Ribeirão Preto, uma cidade que hoje tem 70 mil habitantes. E, na verdade, eu fui introduzido no esporte muito jovem. Com 8 anos, eu comecei a praticar atletismo na escola que eu estudava em Bebedouro, do Candário Santo Antônio. É uma escola bastante interessante. E, através desse professor que eu tive lá, o Robson, né, que me apresentou o atletismo e depois foi me apresentando todos os esportes de maneira gradual. E, nessa época, tinha um campeonato que chamava Mini Jogos Regionais. Então eu ia para esses jogos a partir dos 10, 12 anos para fazer vários esportes. Vôlei era um deles, mas jogava basquete, Qual o seu enfim, tamanho nessa fazia época? atletismo. Cara, com 12 anos eu tinha 1,70 m e alguma coisa. Aí com 13 eu já tinha 1,90 m. Eu com 34, 40, quase 40, continuo com 1,67 m. Eu vou chegar lá. E aí, e aí eu comecei a jogar vôlei também por essa escola. Quando fizeram um time na cidade, me chamaram para participar. Mas eu adorava o atletismo, né? Eu fazia salto em altura. Modéstia à parte, era muito bom. Eu imagino. E, e eu gostava de basquete também, jogava basquete. Enfim. E aí fizeram um time na cidade e me chamaram para participar. E eu fui aos 13 anos participar. E aí jogamos contra o Banespa quando eu tinha 14, 15 anos. E eu fui convidado para fazer a peneira do Banespa. Que E é aí uma eu das mais vim, famosas, né? Diga-se de passagem. dava medo. Você chegava para fazer a peneira, o ginásio estava lotado, arquibancada, e todo mundo queria fazer a peneira. E Sim. aí eu fiz a peneira no ano de 91 e passei. E aí, digamos que começou a minha história no vôlei, né? E lá, né, quando você entrou para o Banespa, lá com seus quase 17 anos, É, você decidiu levar a sério e você teve a certeza de que o vôlei seria o esporte que você escolheria para tê-lo como profissão. E acredito eu que, para a galera que não sabe, de repente é mais nova, o Banespa foi um celeiro de grandes talentos do nosso vôlei nacional. Lá passaram Montanaro, Maurício, você. E eu acredito que você, no começo,
tenha tido a oportunidade de conviver com o Montanaro, com o Maurício, e que deva ter sido uma experiência inesquecível. Vou pedir para você ir contando como foi essa experiência de chegar, de ter, passar a ter uma referência em relação a treinamento, a horários. Como é que foi para você? Na verdade, assim, eu sempre fui um cara muito disciplinado, né? E eu sempre fui apaixonado por basquete e atletismo. Eu jogava vôlei, mas enfim, aí essa oportunidade do Banespa que se apresentou para jogar vôlei, então eu falei, é por aí que eu vou. Então eu fui me apaixonando pelo vôlei, mas talvez a grande facilidade para mim de ter tido uma carreira tão longa no vôlei é que eu tratava realmente como uma profissão. Então eu me dedicava 100%, né? E eu fazia tudo que era possível fazer para que eu atingisse o máximo do meu potencial. Falando desse pessoal que eu convivi, eu cheguei no Banespa, o time era Mauri, Montanaro, Léo, Maurício, Tandy, enfim, grandes ídolos, né? Da geração de prata e depois que posteriormente seriam os da geração de ouro. Eu fui muito bem recebido, assim, eu sempre fui muito de observar, né? Eu olhava os caras e tentava imitar. E aí eu tive a oportunidade de rapidamente já poder treinar com eles, enfim. O pessoal ia para a seleção, e eu também, como eu era muito fominha, eu ficava ali na quadra vendo os caras treinar para pintar uma brecha para mim. A pessoa que mais me ensinou de voleibol foi o Montanaro. Me ensinou muita coisa que me serve para a vida, assim, fora da quadra, né? Mas eu costumo falar que eu tive muita sorte, porque eu consegui conviver com a geração de prata aí terminando carreira. Aí convivi com a primeira geração de ouro, Maurício, Tandy, Giovanni Marcelo Negrão, que enfim, é um absurdo de jogador. Nossa, e aí depois explosão muscular, né? Que não tem, até hoje eu não vi ninguém fazer nada do que ele fazia. E aí depois eu ainda convivi com essa geração do Bernardinho, que se coincide com a minha em termos de idade, e que, enfim, eu sou abençoado porque eu consegui viver aí com o melhor do voleibol brasileiro. Você ainda tinha, eu falo que é impressionante, saltava, se não me engano, mais ou menos 3,35 para atacar, 3,26 mais ou menos para bloquear. Ah, não, na verdade essas estatísticas aí elas estão meio erradas, 3,35 é bem baixinho. Eu chegava a uns 3,60. Mireia saltava 3,35. Porque na verdade eu sou muito alto, com o braço esticado eu já chego a quase 2,70. Então chegar a 3,60 não era difícil, saltando. É legal, que eu acho bacana de ver essa história, você com 2,2 metros, você sempre foi um jogador bastante ofensivo. Você sempre se destacou. Normalmente no fundamento saque, é um fundamento que você dominava bastante, né? E ataque, você foi o maior pontuador de vários lugares onde você jogou, ou você esteve sempre entre os 8 maiores pontuadores, você sempre foi um jogador ofensivo. E eu reparava, porque eu, moleque, reparava tudo. Você tinha uma passada trocada, você saltava com o pé trocado. Mas isso nunca te atrapalhou. Eu conheço vários jogadores que saltam com o pé com passada trocada. Vera Mossa saltava de perna trocada. Outros jogadores também que eu vi. E quando você começou lá na sua formação, tinha alguém da sua família, tinha alguém que você se inspirava, que jogava com você? Porque eu falo isso porque eu tinha minha prima, né? A gente era apaixonado por vôlei, só que ela já jogava, era bem mais alta do que eu. Então eu ia na carona dela, porque eu falava assim, ela tá crescendo, eu vou crescer também. Só que ela cresceu, chegou em 80 e Marquinhos continuou com 1,67. Não, na verdade eu tenho uma irmã mais velha que também jogou um pouquinho de vôlei, mas digamos que eu fui o primeiro, né? Depois eu tive meu irmão que veio, jogou no Banespa, enfim, teve uma carreira interessante até os 23, 24 anos. A passada trocada, ela vem do salto em altura. Porque eu saltava com a perna direita, né, no salto em altura. E aí depois quando eu fui pro vôlei, eu fiz muito educativo para trocar, mas na hora do educativo eu arrumava, na hora que subia a bola, destrocava, até que os caras desistiram de tentar trocar, até porque não me atrapalhava em nada. Lógico que esteticamente é muito feio, eu acho feio, tá?
a passada trocada, enfim, é todo torto. Mas para mim era eficiente, enfim, então não foi um problema. E nós temos que falar de alguns jogadores muito importantes de passada trocada. Brasileiro, a gente pode falar do Pampa, né? Sim. E até central, né? Um russo que jogou no Brasil muito tempo, o Oliver, que tinha passada trocada também. O Reinaldo também, que foi um central brasileiro de seleção e tudo mais, Sim. que tinha passado trocado, então não me atrapalhou e não me atrapalhava para nenhum golpe. E uma coisa que eu acho, uma coisa que é interessante da gente ver nas décadas passadas, você foi um atleta praticamente de formação do clube Banespa. Você jogou pelo clube 9 anos, mas 7 anos primeiro, depois passou pelo Papel Record, onde você acha que jogou com o Disseu, com o Marcelinho, Isso. se não me engano, o Max. Foi uma experiência diferente. Nesse período que você está próximo de sair do Banespa, começa seu período na seleção, né, as primeiras convocações da seleção adulta. E o que você acha que, naquela época, as pessoas conseguiam ficar tanto tempo no clube como no Banespa? Porque eu acho que a excelência do que você recebia lá na hora da sua entrega, que eu digo que é treinamento, jogo, alguém que você se espelha, se inspira, e acho que tudo isso ajuda você a escolher o clube que você quer ficar. Quando você sai, depois de 7 anos, e vai para o Papel Report, o que você acha que foi o divisor de águas nesse período da sua vida? Então, na verdade, assim, o Banespa foi a melhor estrutura de voleibol que eu já vi no mundo. Não tem nada parecido, eu nunca vi nada parecido. Eles cercavam realmente todos os aspectos, todos os aspectos, e uma vez que você estava lá, era muito difícil querer sair. Eu, antes de sair do Banespa, o Ricardo Navarra sempre flertou comigo, né? E eu ficava no Banespa por uma questão até de comodidade, eu estava bem ali, enfim. Quando eu saí, eu fui pro Papel Report, né, para a Suzana, foi por uma questão unicamente financeira. Sim. E aí o que eu posso dizer de Suzana é que, assim, foi uma experiência incrível, a cidade respirava voleibol, o Ricardo Navarras é impressionante como gestor assim, de projeto, enfim. Como técnico, ele tinha seus métodos que funcionavam. Hoje ele estava morto, mas na época funcionava. Na época funcionava. E foi uma experiência muito boa. Foi a primeira vez, enfim, naquele ano eu joguei com o Oliver, joguei com o Vlad Girbit, que depois foi campeão olímpico. E assim, foi o time mais forte que eu já participei na vida, porque tinha Max, Kid, Dirceu, Pezão, Oliver, Girbit, Marcelinho levantando. Era um absurdo, era muito forte. Esse time era muito, muito forte. Eu tive a infelicidade de, no final do primeiro turno, torcer o tornozelo no Jogo das Estrelas. E aí eu joguei, só fiquei o primeiro turno em Suzano, depois não participei mais. Mas foi uma experiência maravilhosa, assim. Muito, muito boa mesmo. O pessoal está sacaneando aqui, perguntando assim, já umas 3 pessoas perguntaram se você dorme no formol, que você continua com a mesma cara, o mesmo rosto. O pessoal perguntando aqui o que você come, o que você se alimenta, que o pessoal falou, cara, vai passando 20 anos e o Joel continua com a mesma cara. O pessoal colocou aqui embaixo. E então, aqui, ó, a gente tem. De repente você tem um anuário de vôlei? Tá vendo aqui? Cara, tenho não. Que legal, hein? Olha o Ricardo aí. Aí você sabe que o Paulo Couto, Levi. Disseu Navarro. Aí fala aqui sobre os Jogos Abertos do Interior, que você jogou. E marcou presença positiva no vice-campeão Banespa. Tem outro aqui também que eu vou mostrar depois para você. E como é que você também teve a oportunidade... Você fez a pergunta aí Você fez a pergunta que o pessoal está falando que eu tô igual, né? Enfim, que eu pareço ser o mesmo. É que, na verdade, eu joguei muito tempo com o Kid. E aí eu vi o que o Kid fazia, falei, vou fazer o contrário, entendeu?
Então eu tô ótimo e o Kid, se você for ver, tá meio gordo e tal. Eu falei com ele outro dia desses aí, eu falei que tava vendo um jogo aqui, que ele acertou umas 3 pessoas no jogo. Ele acertou o levantador, depois ele acerta outra pessoa no corredor, e ele acerta outra pessoa. Eu falei assim, gente, o pessoal do outro time devia estar chateado com ele já, porque ele ele era muito forte, assim, atacando, ele tinha uma explosão e um vigor físico que eu achava impressionante. Eu comentei isso com você. Assim, você, ele, e pra mim, o Gilson Mão de Pilão, assim, não vou dizer de todos os jogadores, mas assim, provavelmente foram os jogadores que mais me chamaram a atenção, junto com o Marcelo Negrão, pela força e pela explosão física. Porque uma coisa é ser forte, uma coisa é, depois de tantos anos, você continuar mantendo aquela explosão. Por mais que você vá perdendo um pouco, mas você mantém a qualidade. O que você acha que se deve tantos anos nesse alto rendimento, nesse padrão? Qual Na seria? verdade, o meu estilo de vida, né? Muita gente fala em genética, mas para mim isso é balela. O meu estilo de vida, eu sempre me cuidei muito, sempre procurei conhecer a respeito de alimentação, de suplementação, de descanso, e eu fui minha cobaia, eu testava tudo em mim. E, obviamente, eu tinha para quem perguntar, tinha com quem falar. Enfim, meu primeiro preparador físico aqui em São Paulo foi o Zé Elias, que é um dos melhores preparadores físicos do mundo, então você já aprende do jeito certo, com a pessoa certa. E, e aí depois tem uma situação que me ajudou muito, depois do período que eu já não fui mais para a seleção, eu comecei a jogar na Europa, eu trabalhei com um grande amigo, que também é fisioterapeuta e preparador físico, o Davi, e ele fazia pré-temporada para mim. Então a gente fazia pré-temporada como fisioterapeuta, né? E como preparador físico. Então, assim, ele curava minhas possíveis lesões e eu conseguia ficar bem forte para poder aguentar a temporada toda. E, obviamente, mais da metade da minha carreira eu fiz fora do Brasil, onde se treina menos. Com toda certeza, ainda mais Europa. O rapaz botou ali, e tem fator, né? A nossa melanina é privilegiada. É o Messias. É um cara também que ama, respira vôlei, é negão também, tá falando por causa da melanina. Tem esse aspecto, né? O negão aguenta mais porrada. Uma coisa bacana da gente frisar e falar, eu falo que você foi um privilegiado porque você teve a oportunidade, eu acho que, de jogar com um hall de levantadores que foram os melhores. Você jogou com o Marcelinho, você jogou com o Maurício, você jogou com o Ricardinho, você jogou, se não me engano, com o Leandro também. Vários, né? Sem contar os que você jogou na Europa. E como era a convivência e o que você lembra ou guardou desses 3 geniais? Para mim são geniais, cada um na sua maneira. O Marcelinho, o Maurício e o Ricardinho. Eu joguei muito tempo com o Leandro, que inclusive é meu compadre. Até tem que fazer um adendo aí que o Leandro deve ser a única unanimidade no Porto. É o cara mais querido do Porto. Nunca assim, mais ouvi, nunca mais. O Leandro ele é assistente técnico em Suzano agora. Ah, é? É. Fazer uma live com ele depois. Assim, e o Leandro, para mim, ele era muito bom, porque ele é muito preciso. Aí, nas categorias de base, eu cresci com o Ricardinho no Banespa, né? E o Ricardinho sempre foi um gênio. Sempre foi um gênio. Não dá para fazer comparações com o Ricardinho. Aí eu joguei com o Maurício na seleção, ele em clube na Itália, né? Que é outro também, que fica difícil da gente falar quem foi o melhor, né? O Marcelinho joguei em Suzano e joguei também na seleção. Para mim, o melhor levantador de todos os tempos que eu já vi jogar é o Maurício. O Ricardinho mudou o jogo. O Ricardinho mudou o jogo de vôlei no mundo, né? Com a velocidade, com a ousadia, enfim. O Leandro, um dos mais precisos que eu já vi. Então, assim, eu tive muita sorte mesmo. Muita sorte. E engraçado que essa parte do Ricardinho, quando todo mundo fala,
e eu assisti muitos vídeos, entrevistas e alguns documentários, que na verdade eram brincadeiras que eles faziam quando os meninos iam pro parto. Os gibeiros ficavam brincando, tipo assim, tudo jogava pro alto e ele tudo levantava, joga o travesseiro, joga não sei o que tá na mão, e tudo o gibeiro ficava brincando que ia atacar. Só que fazia muito mais rápido, né? Tipo, ele jogava, atacava, jogava, atacava. Ele ficava um brincando de bloquear e outro de atacar. Quando chegou no treinamento, o Giovanni brincou, falou assim, agora vamos botar aquela bola que a gente fica brincando lá. Aí o Giovanni, que mais ou menos atacou a primeira bola pipe dos três, como se fosse um tempo cabeça. Eu lembro que foi numa Copa, foi numa Liga Mundial 2003, que eu falei assim, ué, ele bateu um tempo cabeça dos três, assim, aquilo me chamou a atenção pela velocidade. Então, a gente nunca vai imaginar que uma brincadeira você vai revolucionar e vai mudar a história do esporte que você adora jogar. Agora eu quero mostrar para você, e esse aqui eu acho que você fala com muito carinho, até te enviei, que é a Copa dos Campeões de 97. Copa dos Campeões, 97. Ó lá, ó. Sim, 97. Eu vou pedir para você descrever para a gente como foi a competição. Foi especial porque vocês ganharam, né? E foi a primeira. E porque, além disso tudo também, o Naubert começaria a ser capitão lá. E ele falou para mim que lá realmente ele só foi capitão. Ele só foi começar a entender o que ele estava fazendo lá, o que ele tinha que exercer a partir de 99 para frente. Então, foi um campeonato interessante, porque nós fomos para lá sem, digamos, naquele momento, sem as maiores estrelas. O Maurício não foi, o Carlão não foi. Enfim, foi meio que uma mescla ali, né, de jogadores. E foi importante, porque quem jogou levantando foi o Leandro. O Leandro foi titular, o Ricardinho estava lá também, mas o Leandro acabou jogando mais. Foi 97, minha primeira convocação, então também eu acabei jogando bastante, assim, foi muito bom. E aí era o Douglas e o Gustavo de central, o Giba aí. Foi a primeira competição com o líbero também, o Kit foi o líbero. Acho que foi a primeira competição com o líbero. Na verdade, isso mesmo, porque o líbero, na verdade, entrava em 96, depois da Olimpíada. Só que no Brasil só foi utilizado depois. E o Kid foi de líbero por causa do ombro. Aí tem até uma entrevista aqui que fala assim, o líbero, tipo assim, o líbero serve mesmo ou não serve? Aí tem a foto do Kid, e na época saiu uma entrevista de vocês treinando, e ele lá no canto, com uma roupa diferente. E aqui, ó, o líbero vale a pena? Pô. Sim. Mas o interessante é que o Kid era líbero, mas aí no aquecimento de rede ele atacava e colocava a bola mais alta que todo mundo. Eu sempre me perguntei isso. E aí começou esse período de seleção. Teve também depois, né, teve Liga Mundial, teve Copa América, teve Sul-Americano. Mundial, Sul-Americano, enfim, Pan-Americano. Na verdade, qual é a assim, sensação de começar a frequentar a seleção, de começar a jogar competições onde você tem esse contato com as maiores seleções do mundo, porque uma coisa você joga um Sul-Americano, aí você sabe, ok, aqui, mas aí você vai jogar uma Liga Mundial, você joga com países como Polônia, Rússia, Sérvia, Estados Unidos, que normalmente estão naquele bloco ali entre os 6 primeiros. Então, acho que é o que todo mundo quer, o que todo atleta sonha, almeja, pessoal e profissionalmente. E o que você lembra, assim, das primeiras idas à Liga Mundial? Que eu falo que era bem cansativo, eu acho que um jogo muito próximo do outro, essas viagens de uma cidade para outra. O que você lembra? Passou um perrengue? Então, na verdade, a minha estreia na seleção foi com alguns jogos amistosos aqui no Brasil contra a Holanda. E a Holanda mais forte que já existiu, né? Tinha Zwever, Van der Goor, Langer levantando, os caras que jogavam na Itália, absurdamente altos. E foi muito interessante, porque ninguém me conhecia. Então eu tive a oportunidade de jogar, como eu joguei acho que uns 4, 5 jogos pelo Brasil, Brasília, Nordeste e tal. Aí saía notas nos jornais e aí os caras da Holanda me elogiando, né? O Langer, o Van der Goor. Então, assim, para mim foi o máximo. Os caras que eu via na televisão jogando Olimpíada estavam me elogiando. E depois, assim, na verdade, cara, eu não posso te falar um momento que eu me senti cansado, que tinha muito jogo, enfim. Para mim, jogar era tão legal. E eu treinava tão forte, enfim,
que eu podia jogar todo dia. Isso é verdade. Não reclamava de cansaço, não. E óbvio que aí eu comecei a jogar com outras pessoas de outros países que eu admirava. Aí a Itália tinha Gianni, Bernardi, enfim, os maiores jogadores os dois completos da Itália. Eu não vi ninguém fazer o que eles dois faziam. E Gianni ainda jogou no meio, na ponta e na saída. E lá em 88... O Gianni foi campeão mundial em todas as posições. Foi. Menos de levantador. Ele era impressionante e ele não quase errava. O que eu achava legal dele era a performance dele, normalmente, era uma coisa assim, 70%, 75%. Ele errava muito pouco, errava pouco saque. O que você pedisse para ele fazer, ele normalmente fazia com excelência. Então, assim, se o time errasse uma bola, se desse um contra-ataque, colocasse para ele, parece que ele ia jogar na calma. Ele crescia, eu tinha raiva dele, porque eu vi 3 mundiais ele jogando, 3 ele vencendo, e eu acompanhava. A única coisa que eu falava assim, não conseguiu, foi a Olimpíada. Eu acho até uma pena, porque uma seleção daquela merecia um título olímpico, né? Eles só bateram na trave, mas eu digo que mesmo batendo na trave é uma medalha olímpica, né? E quem não quer um segundo, terceiro, todo mundo quer o primeiro, mas se vier o segundo ou terceiro, não deixa de ser uma medalha olímpica, né? Claro, na verdade, assim, a gente tem uma ideia de que só o primeiro vale e tal. Na Olimpíada, até no Brasil, menos com o vôlei, né? Com os outros esportes, o pessoal costuma ser menos crítico e aceitar um bronze, uma prata, né? Mas, na verdade, quando se fala de Olimpíada, de Mundial, é um grupo muito seleto de pessoas que participam, né? Então, ganhar medalha é uma coisa ainda mais seleta, né? Mais difícil. Então, eu acho que claro, quem vai não quer só participar, mas participar, ou seja, ser integrante de uma seleção, quer dizer que você já está no vôlei, você está entre os 12 melhores do seu país, né? Isso que eu ia falar. E aí você vai, você é uma mulher muito grande. O Plínio tá aí, Marquinhos Plínio tá aí, André Teixeira. O Kid falou ali na frente que ele foi pegar os óculos, porque ele viu que tinha alguma coisa aí que eu coloquei que tinha foto dele, mas ele não conseguiu enxergar. Mas como é que o Kid tá, hein, gente? A André Teixeira botou aqui assim, oi, Preto. André Teixeira também, é incrível. André. Fiz uma live com ela, sim, ótima. Adorei conversar com ela. E eu achei os jogos dela agora, né, pela Translitoral, ela bem novinha jogando. Eu mandei pra ela um dia e ela jogou muito tempo também, né? Ela jogou muito tempo. Ela jogou em muita posição, jogou de ponta, jogou de saída, jogou de líbero. Ela rodou. Uma coisa que é interessante da gente falar, a gente está falando de grandes campeonatos, você também disputou o Campeonato Mundial de 98, e o Campeonato Mundial de 98 chamou muito a nossa atenção, porque a seleção fez uma primeira fase assim, impecável. Na verdade, o Brasil só perdeu 2 jogos. Perdeu o jogo da semifinal para a Itália e perdeu o jogo do bronze para Cuba, que o Brasil já tinha jogado com Cuba antes. Eu vou pedir para você descrever o que foram os melhores momentos do Mundial para você. Tem alguma parte marcante, porque eu tenho jogo contra Cuba, contra Bulgária, contra Argentina. A maioria dos jogos eu tenho. E eu assisti quase todos. O que eu achava muito bacana de você entrando no jogo, eu não sei se isso gera um compromisso seu, a impressão que eu tinha é que toda vez que você entrava, é como se alguém falasse para você, olha, João, dê o seu máximo porque você está entrando para fazer a diferença do que o outro, de repente, não está fazendo. E acho que você sempre conseguiu atingir isso. Quando você entrava, se botasse uma bola para você, parece que explodia, parece que tinha mais vontade, mais garra. Não sei se era essa impressão que você queria passar, mas era o que a gente sentia. O moleque sentia isso. Então, na verdade, como eu te falei, eu sempre treinei muito, né? E eu jogava, para usar um termo recorrente no esporte, eu jogava por um prato de comida. Então, assim, é verdade. Então, eu queria ganhar de qualquer jeito e deixar tudo que eu tinha na quadra. Tinha uma coisa importante, quando a gente entrava na seleção, na dupla próxima, que entrava eu e o Ricardinho falava assim, eu vou te dar 2 bolas. Você tem que rodar pelo menos uma, senão você não recebe mais nenhuma. Eita! Tipo, na pressão, né? Então, mas aí a gente se divertia muito, cara. Na verdade é que a gente se divertia jogando. Ah, com certeza. Eu vou perguntar aqui para você. Você depois voltou para o Banespa. E nesse período que você jogou no Banespa de 99 a 2001, mais 2 anos. Nesse período teve Campeonato Pan-Americano, teve Copa do Mundo em 99, e o Brasil não foi tão bom, porque lá na Copa do Mundo 99 o Brasil acabou ficando em 5º lugar.
né? O PAN, vocês foram prata. E o Maurício também não foi. Se não me engano, quem foi o Ricardinho e o Marcelinho para o Pan-Americano. A Ché jogou, Marcelo Negrão. Eu lembro bastante desses jogos. O Pan-Americano de Unitec me marcou porque eu acho que eu assistia e ia jogar de qualquer jeito. Jogar contra Cuba, por mais que não fosse, acho que a primeira geração, a geração de 94, 95, com o Diago, mas tinha Diago, Hernandes, que eu achava eles muito catimentos. Eu tenho um jogo de 95 que o Maurício chega quase a brigar, assim, mas era uma discussão de dedo na cara, de pessoal mandando para aquele lugar e falava assim, caramba, você sentia essa catimba para jogar contra os cubanos? Você achava que era mais tranquilo ou não te incomodava? Qual foi a sua experiência? A gente sempre pergunta, porque falou que jogou contra Cuba. Na verdade, assim, era legal jogar contra os cubanos, né? Primeiro porque os caras fisicamente eram uns animais, né? Todos muito fortes. E aí eu ainda peguei Diago, o Oswaldo Hernandes, que era o oposto, e o Osvani Hernandes, que era o central, o Pimenta, que era um cara que botava um bico para cima da rede para atacar. Que o Roca jogou de atacante. Marshall, Roca, Denis, enfim. Era um timaço. Sim. Na verdade, não, cara. Era gostoso jogar. Eram os jogos mais gostosos, na verdade. O jogo que pegava fogo. Então não tinha... O especial era que o jogo era bom, ele pegava fogo. Mas, na verdade, assim, depois eu tive a oportunidade de encontrar essas pessoas em outros campeonatos, enfim, Itália, até na Argentina, no final da minha carreira. E eu tenho muita amizade. Tenho amizade com o Gato, tenho amizade com o Oswaldo Hernandes, com o Osvani Hernandes, enfim. Sempre foi muito legal enfrentar. Ele é fenomenal, assim, o Hernandes e o Thiago, assim, para mim, assim, em Cuba, ele foi, assim, fenomenal, porque aquele cara jogava, e quanto mais, eu acho que parece que quanto mais provocava, mais ele tinha vontade de jogar, cara, me dava uma raiva, que ele vinha rindo, ele bloqueava bem. Ele, apesar de levantador, ele era muito agressivo bloqueando, e ele sabia utilizar os jogadores que ele sabia que mais iam provocar, eu achava isso incrível. O Evandro de Andrade botou assim, um abraço para o meu amigo querido Joel. O Plínio, eu não sei se eu acho que você lembra dele, o Plínio, que jogou ele jogou na Bradesco, ele jogou Goodwill Games. É o Toninho, claro. Ele botou assim, Marquinhos, fala que é o Plínio, já falou aqui umas 3 vezes. Eu vou mandar uma mensagem aqui para ele, ele sempre também acompanha. É o Toninho, se nós estamos falando da mesma pessoa, é o Toninho, um dos jogadores mais fortes que apareceu no país, assim, trabalhou muito tempo com o Bebeto. Hoje ele mora na Bahia, inclusive vai ter um torneio Master que leva o nome dele agora aí, nos últimos dias de janeiro. O nome dele, você viu? Isso aí é um cara vai jogar também. Você chamar ele na live aí, que esse cara tem história, hein? Esse cara tem história. Ele tem história pra caramba. Ele me mostrou uma foto histórica que é uma banheira, aí essa banheira tá Marcelo Negrão, não, tá Paulão, tá Bebeto de Freitas, tá Maurício, tá ele. Tipo assim, os 4 sentados assim, cara, foto assim, histórica. Então, imagina. Essa ninguém tem. E agora a gente vai comentar, porque óbvio, as pessoas sempre comentam sobre isso. Eu tenho uma visão, mas a gente vai comentar porque a gente sabe que é marcante. Quando o Brasil não classifica lá na Copa do Mundo de 99, o que você, eu vou perguntar para você, o que você sentiu quando foi jogar a Copa do Mundo? Porque a Copa do Mundo é uma competição que ela é muito rápida e ela é muito próxima um jogo do outro. Você não tem um período para, de repente, declinar e de repente começar a levantar. Não, porque ganha, perde. São pontos corridos e são 12, 13 jogos. E às vezes em cidades diferentes. Como foi para você jogar lá no Japão, a competição? O que você tirou de fator positivo? O que você tira de coisas como aprendizado? Porque eu falo que a gente como atleta leva muita coisa como aprendizado, amadurece e mais para frente eu acho que isso ajuda não só em competições a nível internacional, mas em competições em nível de clube também. Então, na verdade, assim, abrindo um parênteses, né, nós fizemos Copa dos Campeões em 97 no Japão, Mundial 98 no Japão e Copa do Mundo, né, que classificava para a Olimpíada no Japão. Então, essas 3 idas no Japão me fizeram me apaixonar pelo Japão. É um lugar fora de série, né? E em relação à Copa do Mundo, campeonato difícil, me parece que são 13 ou 14 jogos em 18 dias, em sedes diferentes. Realmente é um campeonato muito duro. A nossa equipe era muito boa, mas tinha jogador já que já estava
em transição de sair da seleção, estava o pessoal chegando, depois se consagraria para o Bernardinho como a geração mais vencedora de todas. Eu acredito que a gente deixou de ganhar algumas coisas, deixou de ganhar até medalha em 98 no Mundial. Agora é fácil de eu falar porque eu estou olhando para trás, né? Pela gestão, assim. Eu acredito que na época a gestão da seleção não era a altura do que era a seleção. Sim. E eu acho que uma coisa que eu acho assim impressionante, a gente vai chegar lá, né? O Brasil não classifica, volta, aí tem o pré-olímpico, que aí vai disputar com todos. Argentina, Colômbia, Chile, se não me engano, Venezuela. Na verdade é só a Argentina, né? Na verdade é só a Argentina. O resto é só para encher. Que pegou pro final, isso já era esperado. E é um jogo assim, é histórico pela pontuação, por um monte de coisa, porque você entra no. Eles ganham o primeiro set, você entra no segundo, tá perdendo 24-22, você vai pro saque, faz 2 saques. Anel pessoal, o set termina em 34-32, aí você fica, aí entra junto com o Ricardinho, aí vai pro outro set, o quarto set 35-33. Então, assim, são números que chamam a atenção, porque passam do 25, né? Então, quer dizer, é um jogo acirrado, é um jogo disputado, é duelo, é desafio. E eu não acredito, sinceramente, tá? Assim, eu já vi você fazendo milhares de jogos maravilhosos. Mas ficou marcado, porque como eu acho que é um jogo de classificação, se o Brasil não classificasse ali, ia ter que fazer aquele outro pré-olímpico com todas as seleções que sobraram e tal. Então eu acho que marca porque a seleção dá um passo para a Olimpíada, consegue se classificar, porque você tem uma brilhante atuação. Você fez, acho que 27 ou 28 pontos, se não me engano. Só quem fez mais pontos que você foi o Milikovic, mas se a gente for parar para analisar, o Milikovic fez 33 ou 34. Ele jogou desde o primeiro set. Então, se a gente jogou praticamente 2 sets a mais que eu. Hã? Ele jogou praticamente 2 sets a mais que eu. Eu entrei no segundo já, enfim. Mas se você for pegar a performance de aproveitamento, você foi melhor que ele. Mas eu queria que você descrevesse a sensação de jogar, dizer o que você sentiu, porque é igual eu falei pra você, você tem lá o fundamento saque, que é um fundamento que você sempre dominou, mas eu, às vezes, me pergunto, eu já vi jogador bom, jogador, eu falava assim, saca muito bem. Mas eu já vi jogador, assim, empolgar na hora do 24-22, ou assim, o braço segurar. E eu já vi jogador, tipo, igual a Sokolova, que eu já vi ela jogando vários campeonatos que tá assim, 24, não sei quanto, igual a 24-19, ou qualquer outro que eu já vi ela jogando. Ela dá na bola e saindo. Falando assim, gente, como é que ela consegue fazer isso na hora do ponto? E ela gostava de jogar nesse momento. E eu sentia, assim, você jogou, além de fazer isso no jogo, a última bola do jogo também o Ricardinho botou pra você e você virou, assim, o que foi solicitado pra você fazer na partida, você fez. Assim, você compareceu. Então eu queria que você contasse, com as suas palavras, o que foi o jogo, o que você lembra? Então, na verdade foi um jogo que me marcou, né? As pessoas me conhecem muito por aquele jogo e por não ter ido para a Olimpíada. Na verdade, ali, estamos falando de 2000, eu já tinha feito 3 anos na seleção, né? E eu e o Ricardinho tínhamos feito esse tipo de atuação algumas vezes e bem importantes, em definição de medalha de bronze em Liga Mundial e tudo mais. Então, não foi uma novidade. A novidade foi que era um jogo decisivo para ir para a Olimpíada, né? Senão ia ter que fazer repescagem mundial, que é sempre complicado. Foi um jogo em casa, transmitido pela Globo, enfim, no domingo de manhã, e teve toda a repercussão, porque eu fui contra a Argentina, foi 3-2, a gente sempre atrás, sempre buscando, e aí o Milikovic sacava um rodízio antes de mim, então ele ia fazer a ponto, quando a gente rodava, eu ia pro saque, a gente passava, eu fazia ponto. Na verdade, assim, eu treinava para sacar daquele jeito. E no vôlei, praticamente o único fundamento que você treina sem ajuda de ninguém é saque. E é o que eu fazia. Terminava o treino, eu pegava o carrinho de bola, se alguém quisesse passar bem. Se não quisesse, eu colocava a cadeira onde eu queria acertar e ficava dando porrada lá. Então, para mim, sacar forte no primeiro ponto, ou no 24º era a mesma coisa. Porque eu estava treinado para aquilo, eu treinava para aquilo, né? E foi um jogo importante, teve uma repercussão assim muito grande. Eu fui capa de todos os jornais, me deram um clipping depois com tudo que saiu. Em todos os jornais de todas as capitais do país. E eu percebi que depois, foi no domingo de manhã. No domingo à noite eu saí para comer uma pizza com a minha
que agora é minha esposa, que até então não era, a minha namorada, a Kátia, e a gente não podia andar no shopping. Aí eu percebi que o jogo foi importante, que muita gente tinha visto. E hoje eu sou lembrado por aquele jogo, né? Ninguém lembra de mais nada da minha carreira, assim, quem não acompanhou tão de perto, né, conhecedor como você, lembra daquele jogo, mas para mim foi a melhor sensação, o ginásio gritando meu nome, enfim. Foi uma coisa, na verdade, o ponto você alto, falou, assim, né? Quando você fala assim, da Liga Mundial, eu também lembro da Liga Mundial, que foram 2 bronzes que vocês disputaram. Teve um, se não me engano, foi contra a Rússia, que era um jogo que todo mundo achava que seria certo da Rússia ganhar, e vocês ressurgiram. Eu tenho o jornal desse ano, que o Alberto assim, ó. Vocês perderam o jogo da semifinal e saiu assim no jornal. Tipo, e agora, a seleção? Aí, e o outro, se eu não me engano, foi contra a Sérvia. Nem era a Sérvia ainda. E foram jogos emocionantes, assim, eu acompanhava, eu via, eu morria junto. Então, José Elias, ó, tá aí. José Elias. E descreve pra gente, porque é igual você falou, você jogou com o Gribich aqui. Pra quem não conhece o Gribich, Nikola Gribich é irmão do Vlad Gribich, jogou na sensacional seleção da Sérvia, que é a minha segunda seleção do coração, que tinha os irmãos Gribich, que apareceu o Milikovic, Sernet, o Lester, o isso aí. O Gribich, que era um absurdo de bom, baixinho, gordinho, e ninguém conseguia bloquear o cara. Demais, ele, demais. Jogou até os 42, 43, e assim, pontuando. Ele pontuou ali, ria. Ele no campeonato italiano, ele batia na bolinha e falava, cara, a bolinha é safada, mas ele sabe o que ele tá fazendo. Isso que é bacana de você. O cara domina os fundamentos e sabe o que tá fazendo. O Nicolas falou aqui, ó, antiga Iugoslávia. Isso, Iugoslávia. E, bom, então, o que era para você jogar contra as duas seleções? Para mim, são duas seleções. Assim, eu considero a Iugoslávia mais próxima do vôlei brasileiro. A nível de jogadores técnicos, bom levantador, ter jogador de força na saída para poder segurar o jogo. E a Rússia, eu já considero mais uma escola, ainda mais nessa época, uma escola muito potente, muito forte. Cara, os caras eram muito altos, eles batiam muito pesado na bola. Você viu a Rússia até de 2002, quando o Brasil foi campeão mundial, cara, era muito difícil, porque eles estavam conseguindo imprimir aquela explosão, aquele jogo o tempo todo. Então, eu acho que devia ser um jogo difícil a nível de parte ofensiva, porque você tinha que estar 200%. É verdade, bloqueio muito alto, né? E tinha que ter uma tática individual para jogar diferente. É difícil colocar a bola na quadra. Tinha que tentar dar na mão dos caras, enfim, dar nos dedos, bater rápido antes do cara colocar a mão no bloco para ver se conseguia alguma coisa. Era difícil pôr a bola na quadra. Eu bloqueei muito alto. Assim como também a Holanda, nessa época, era muito difícil. Era um time muito alto. Aí tinha que jogar dessa maneira. Mas a gente conseguia ganhar bem da Rússia. Nesse período aí que eu estive na seleção, lá da Mestre Politécnica, a gente conseguia ganhar bem da Rússia. A gente empacava mesmo com a Itália, né? E no Mundial teve aquela semifinal lá com a Itália, né? Falecido e grandíssimo Bebeto, técnico da Itália. E foi um 3-2 muito difícil. O Giba se machucou. Aquela vez que eu saiu. Cara, o Max foi pra ponta e eu no chão. Foi uma doideira, assim, mas foi um jogo muito bom, de um nível técnico muito alto. E que a gente perdeu nos detalhes, né? Perdeu o campeão depois, que foi a Itália. E jogando contra o Bebeto, né? Não era assim. Tem um fato interessante daquele Mundial, que o Kid, se estiver por aí, vai lembrar, que aí depois disso, passamos a noite sentado no hotel conversando. Bebeto, Zorzi, Kid e eu. Mas eu tenho que falar que eu não conversei, eu escutei. E aí os Zorzi e o Bebeto conversavam. Enfim, imagina que aula de vôlei, né? Zorzi e Bebeto. O Zorzi, cara, eu acompanhei o Zorzi assim, moleque, tipo no Mundial de 90, quando jogou aqui ele, Cantagalo, o Toffoli, o Gardini, eu achava assim, clássico. Ele tinha uma passada, ele parecia que ele ia voar, assim, parecia que ele não ia tocar no chão, sabe? Ele era muito leve. E ele era muito efetivo, ele era um oposto muito bom. Então eu acompanhei, assim, tem um jogo dele, tipo, do Super 4 91, do Top 4, do Goodwill Games, assim, tem muito jogo dele, moleque,
até do próprio Cantagalli, porque o Cantagalli jogou o Mundial de 86. O cara estava muito pesado na bola. Assim, o cara é juvenil, não sei o quê, mas o cara dava, assim, trepava na bola. Eu acho que eles sempre tiveram um nível do voleibol deles que só faltava mesmo, assim, chegar ali, porque em 84 eles disputaram a semifinal contra o Brasil da Olimpíada, para disputar o bronze contra o Canadá. Em 88 o Brasil também ganhou deles, mas o Brasil perdeu para a Coreia nos 2 anos. Em 92, todo mundo fala aquela história, né? Era para a Itália ganhar, os Estados Unidos ganhar. Eu falo, gente, quem tem que ganhar, ganha na semifinal, ganha na final e é campeão. Ganha quem está lá na final e ganha o jogo. E agora eu vou comentar. A gente chega em 2000, aí começa essa escolha de várias pessoas para a seleção. O Tani e o Giovanni voltaram, porque eu lembro que eles estavam um período na areia, que eles, na verdade, não queriam classificar para as Olimpíadas, e eles não classificaram. Na verdade, eles não participaram do ciclo olímpico, né? Eu assisti uma vez uma entrevista lembra o nome do técnico, esqueci agora, gente? O Radamés Notário. E ele estava numa mesa redonda com alguém, com algum pessoal, era algum programa de TV, e alguém, assim, citou algumas coisas que ele fez ao decorrer dos 4 anos. Ele falou assim, não, eu acho engraçado, o pessoal fala pra mim e tal, não sei o quê. É porque lá, na época, eu tinha que decidir quem eu ia levar, e eu decidi pelo Dante e tal, não sei o quê. E aí eu te pergunto, assim, pelo menos o que eu observei. Mas o Dante não era... O Dante foi como... Ele veio, surgiu, e de repente ele já era titular. Não era mais fácil, de repente, levar uma pessoa que participou do ciclo do que trazer, de repente, pessoas que não fizeram parte do ciclo para levar aquilo para a Olimpíada? Porque a gente diz que muito disso tudo é meritocracia, né? Porque se de repente só forem serviços prestados, desvaloriza o trabalho de, igual você falou, 4 anos. E quer queira, quer não, o Brasil ainda teve a fatídica e histórica derrota contra a Argentina nas quartas de final. Talvez essa derrota tenha servido para tocar um sino aí na cabeça dele. Primeiro, vamos falar do Dante. Dante surge como uma promessa que depois, ao longo dos anos, se concretiza. Dante era um cracaço, mesmo nessa idade. Mas vamos lembrar que o Dante, nesse momento, era ponteiro, um aeroporto. Tá? Eu fui cortado antes da Copa América, que foi jogada no Brasil, em São Bernardo. Eles foram para a Copa América com um jogador a menos, o Max, que era o oposto. Estava com uma contusão na coxa. Então, isso me leva a crer que já era sabido que não queriam que eu fosse. O Radamés não me queria levar para a Olimpíada, por algum motivo. Porque a Copa América foi jogada com um a menos, porque o Max estava machucado. Tá? E os opostos do ciclo fomos eu e o Max e o Marcelo Negrão em algum período. Então, assim, não dá para entender. Não dá para entender. O Marcelo Negrão foi embora de uma Liga Mundial. O Marcelo largou a Liga Mundial e foi embora. Porque o cara queria que o Marcelo jogasse de ponta. Né? O maior oposto da história do voleibol mundial, eles queriam que ele jogasse de ponta. Né? Esse é um outro assunto. Então, assim, depois, fazendo uma análise, eu vi que estava certo que não era para ir para a Olimpíada na cabeça deles. Entendeu? Sim. Tanto que depois que o próprio Tandy foi para a Olimpíada, ele não teve condição de jogar por problema nas costas, que não apareceram na Olimpíada. Ele já tinha uma situação ali. E o meu corte rachou a seleção, tá? Muitos jogadores que brigaram, enfim. Douglas Chiarotti, o próprio Max, o Naubert, se sentiram bem incomodados com essa situação. A justificativa que foi dada para mim, e que aí me prova mais ainda que é uma história sem pé nem cabeça, é que se precisava de um jogador de bola alta. De bola alta. E, enfim, se eu não era jogador de bola alta... Você não tinha... Falaram que você não bloqueava com tanta eficácia. Não, eu nunca fui um grande bloqueador. Mas falaram que precisava de um jogador de bola alta. Desculpa, era o que eu fazia. E, na verdade, se eu servi 3 anos, participei de todas as competições, muito bem, e aí depois só não fui para a Olimpíada, é muito estranho. E para mim, assim, na verdade,
é uma coisa ruim que dali a gente tem que tirar uma lição boa. A partir dali eu decidi que seleção não me interessava mais e eu decidi mudar o foco da minha carreira e foi quando eu fui para a Europa. Até porque essa Olimpíada tem uma coisa que as pessoas não sabem, mas a minha esposa, a Kátia, ela foi para a Olimpíada e foi medalha de bronze, junto com a Fofão, levantadora, né? Sim. E imagina a minha frustração em não ir para essa Olimpíada. De ver, né, pai? Com certeza, total. E não é só por causa disso, é porque é um ciclo olímpico. Você participa, quando você começa a ser convocado, acho que você vai construindo todos os dias a sua meta, que é chegar na Olimpíada. Eu joguei tudo pela seleção, né? Menos o mais importante, que é a Olimpíada. Sim, com certeza. Super entendo. Eu botar assim, Montanari se esquivou com esse acontecimento. José Augusto Arruda, não sei quem é. Mas eu digo que também, às vezes, as coisas acontecem e para o nosso crescimento, porque você jogou, tinha 100 e poucas partidas pela seleção, você resolveu ir para a Europa, jogou na Itália, jogou no Japão, jogou na Argentina, jogou na Grécia, teve várias experiências, eu digo que com pessoas e culturas diferentes. Descreva para a gente algumas delas, porque eu acredito que Grécia, Japão, igual você falou que você gosta do Japão, e eu provavelmente deva ser interessante, eu nunca fui, mas como eu sei que lá é berço do vôlei, se você pegar a história do vôlei, e tem muita coisa que vem de lá, a velocidade, a técnica, a habilidade, técnicos que já passaram aqui, jogadores que ficaram mais de 70 dias lá na década de 80, nessa história toda aí, eu já tenho uma boa lida, mas eu queria escutar de você o que é o dia a dia de jogar uma Liga A1 na Itália, jogar uma Liga 2, de ir jogar na Grécia, de ganhar prêmios de maior sacador, de estar entre os maiores pontuadores. O que isso descreve para você a sua emoção de continuar jogando em alto rendimento numa das maiores ligas do planeta, porque lá tinha turco, tinha sérvio, tinha italiano, tinha polonês, ainda tinha é a maior liga do planeta, né? Hoje em dia eu considero uma das melhores, mas assim, porque tem Rússia, até a Rússia hoje em dia, a Turquia, elas estão mais ou menos próximas, mas eu ainda considero como se fosse... É igual o vinho, quando é bom, né? Você não pode, vamos trazer outro vinho, você vai falar assim, esse aqui é tradicional. Então, eu acho que a Itália sempre vai ser tradicional porque ela respira voleibol. Você vai em qualquer cidade, o pessoal consome o voleibol e todo mundo respeita o esporte. Na verdade, assim, eu tenho alguns troféus que, enfim, são troféus para mim, como, por exemplo, jogar a Liga 1 na Itália e quebrar o recorde de saque que era do Sartoretti, que era considerado um dos maiores sacadores do mundo. Ele fez 56 aces numa temporada e eu fiz 69. Foi 2003, 2004, não foi esse? Não. Eu não lembro exatamente o ano, não, que aí você me pega. 2003, 2004. E aí, importante saber que desde então ninguém fez mais aces na liga do que eu ainda. Ninguém fez mais do que 69 aces na Liga 1. E aí eu até recebi um troféu depois no ano seguinte, que é uma bola dourada, né? Mas o maior troféu foi o Gianni falando na revista Voleibol que eu era o maior sacador que ele já tinha visto. Então esse é o meu troféu. Muito legal. Só de você saber que o teu fundamento que você sabe que você domina, assim, você está na principal linha e todo mundo fica com medo desse saque. E na verdade na Itália foi interessante porque eu aprendi que o volume de treino que se tinha aqui no Brasil talvez fosse exagerado e desnecessário. Eu sofri um pouco nos 2 primeiros meses, porque lá se treina muito menos. Mas aí depois eu me adaptei, comecei a trabalhar a minha parte física separada do time e fazer os treinos com bola são muito, muito por objetivo. Você não fica treinando 2, 3 horas, enfim, meio solto, tá? E eu aprendi que não precisava treinar tanto, precisava treinar bem, não muito. E aí a cultura, né? Eu me adaptei muito rápido com a cultura italiana. Então, assim, o campeonato italiano foi a coisa mais maravilhosa da minha carreira. E depois, aí eu fiz uma liga muito, muito boa no Japão. Eu joguei com o Maurício.
levantador. No Japão, não, desculpa, na Itália. E aí eu fui para o Japão. Joguei 2 anos no Japão, foram 2 anos muito bons do ponto de vista humano, de aprendizado, mas eu tive dificuldades na quadra, porque é um estrangeiro por time, enfim. Se ataca muita bola, a comunicação fica prejudicada, mas foi uma experiência interessante. Depois eu volto para a Itália com alguma proposta de A1, mas eu opto por uma A2 com possibilidade de ser campeão. Aonde eu joguei com o Rafa Pascoal. Aí eu era o oposto e o Rafa Pascoal jogava de ponta. Uma das maiores experiências da minha vida também foi jogar com esse cara. Assim, o cara é... MVP do Mundial 98. O cara respira vôlei. O cara... Absurdo. Fora de ser uma pessoa tremenda, assim. E aí nós tivemos... Eu vim para Fernando Brota, na cidade da Fulha, em que, enfim, tem os lugares, as praias, os lugares mais bonitos do mundo. E aí depois dessa experiência, eu joguei 1 ano na Grécia. Aí eu queria muito voltar para o Brasil, mas o pessoal achava que eu era velho e tal. Os times não me queriam. E aí eu fui jogar na Argentina. Jogar no PCN, que até então era um time que não chegava a lugar nenhum, e aí nós fizemos a final. Contra o Bolívar. Vice-campeões, eu lembro desse ano. O Bolívar era um time... Bolívar, realmente, na Argentina, era imbatível. A dupla Wallace e William, né? O Wallace, o outro antigo. Weber de técnico, enfim. Mas as minhas experiências fora do Brasil foram maravilhosas. E, enfim, o legado disso é que eu falo inglês muito bem, italiano muito bem, espanhol muito bem, grego não. Grego só você fala palavrão. Desempregado não fica, né? Pode abrir uma escola de línguas, pode fazer um tutorial pela internet. E japonês eu sei contar, sei as direções e sei falar dentro de quadro, as coisas do vôlei. Mas, enfim, inglês, italiano e espanhol eu falo muito bem. Isso é em decorrência dessas experiências. Eu acho muito legal. E de jogar com tantas nacionalidades, igual você falou do Pascoal, que realmente foi uma referência. Teve mais alguém que você ou admirou, ou, na verdade, você ficou encantado, como, de repente, a pessoa, pessoalmente, no dia a dia, é aquilo ou não? Ai, meu Deus, fiquei chateado porque conheci fulano jogando no dia a dia e vi que não era aquilo. Porque eu digo que as pessoas são humanas, né? Às vezes tem muita gente que fala assim pra mim, Marquinhos, eu fulano do vôlei era assim. E eu falo, gente, não esquece que a pessoa é humana, dorme, acorda, vai no banheiro, igual todo mundo tem qualidades e defeitos. É porque você tá, a expectativa do que você vê da pessoa que está jogando vôlei, você está querendo levar para casa, não sei aonde, e não é. Você tem que ver também, olhar a pessoa como um todo. Então, às vezes, a gente se frustra, às vezes não. Eu fiz a live com a Valeuska ontem, foram 2 horas aqui de live, eu queria levar a Valeuska para casa. Se pudesse tirar aquela dentro do telefone, eu tirava, colocava ela aqui guardada, ela aqui no quarto. A mulher é uma unanimidade, né? Igual você, ela viajou, jogou em vários lugares, e é igual você falou, foi uma oportunidade de mudança na vida dela. Ela aprendeu outras línguas, ela conviveu com outras pessoas, ela aprendeu outros comportamentos, e virou a super Valeuska, que a gente fala que ela nunca vai parar de jogar, que ela mente todo ano e no final ela continua jogando. Na verdade, assim, eu tenho alguma dificuldade de idolatrar pessoas, tá? Sim. Eu reconheço o valor das pessoas, enfim, e o que elas fazem nos seus segmentos, mas eu tenho bastante dificuldade em idolatrar pessoas. Mas a minha experiência em conhecer pessoas que eu tinha uma... O Rafa Pascoal foi uma experiência muito positiva, um dos caras mais interessantes que eu joguei. Aqui no Brasil, assim, o Carlão foi um cara que jogar com ele realmente era diferente, o cara se colocava debaixo do braço e vambora, botava o peito na frente. Se falar de capitão, para mim, eu só posso falar do Carlão. O Carlão realmente era um cara diferente. Você estava com ele, você ia para a guerra. Mas tem muitos jogadores que eu admiro e que são meus amigos. O Max, sempre admirei a qualidade física do Max. E aí a gente jogou junto, eu era reserva dele, enfim, mas a gente tinha uma amizade tremenda, tem uma amizade até hoje, então o Max foi um cara importante para mim.
esses levantadores que eu citei, né? Leandro, Maurício, Ricardinho. O Maurício é um amigo ainda, o Leandro é um amigo. O meu maior amigo no voleibol é o Axé, né? O Axé é meu irmão. E, enfim, Dirceu. Tem outro jogador que eu acho que... Janelson, aprendi demais com o Janelson. Demais. Janelson me ensinou a treinar. Gente boa. Janelson me ensinou a treinar. E, para mim, eu sei que você não perguntou isso, mas eu vou falar que eu acho importante. Para mim, o maior jogador de vôlei da história do Brasil foi o Gustavo. Gustavo Henrique. Para mim, ele foi o maior jogador de vôlei da história. Eu conheci o Gustavo no Banespa, muito bom, ele é um ano mais que eu. Eu vi o quanto o Gustavo treinava, eu vi o quanto ele se dedicava. O Gustavo ficava na frente do espelho, fazendo gesto de bloqueio para ele mesmo. E depois a gente viu o que aconteceu, né? O Gustavo é um professor de bloqueio. Ninguém no mundo bloqueou mais esse cara. Desenvolveu aquilo dentro dele, foi criando uma verdade tão grande com treinamento, com condicionamento, que aquilo acabou virando verdade. E outra coisa que assim, que para mim destaca, o Brasil é campeão olímpico contra a Itália em 2004, com 2 bolas que o Gustavo levanta na ponta. Bola que o levantador toca, ou está sem levantador, não sei. E é o Gustavo que levanta e levanta perfeitamente. Sim. Então, assim, o Gustavo, quando chegou no Banespa, era um cara normal, comprido só. E aí, assim, o Gustavo é o exemplo de trabalho. Então, por isso que eu gosto de enfatizar, porque eu acredito pouco em talento, tá? Eu acredito mais em trabalho, em relação. Porque seria muito injusto você se destacar com o que você já veio. Né? Precisa ter relação. E o Gustavo é o exemplo do trabalho, e obviamente algum talento ele tinha para chegar onde ele chegou. E é o que eu falo. A minha carreira assim, não me deixa nenhum tipo de arrependimento, porque eu sempre fiz o que precisava fazer. Eu sempre deixei 100% em tudo, na quadra, na alimentação, no descanso. Então eu cheguei onde eu podia chegar. Então não tem arrependimento, não. E é legal você falar sobre isso. Eu fiz a live com o Carlão e um repórter italiano viu a nossa live. Ele me mandou a blusa do Carlão, autografada, quando ele jogou no Maxicono, que eu falei que a gente na época queria, só que não tinha esse intercâmbio, não conhecia ninguém de lá. O cara mandou a blusa autografada ao Carlão. Caraca, nem eu tenho a camisa do Maxicono. Mandou pra mim, tá guardado aqui. E eu vou te falar, eu acho assim, eu sempre achei o Carlão um cara diferenciado. Pô, primeiro, ele falou na live pra mim que ele jogava na Itália. E eu tenho bastante jogo italiano da época dele, do Renan, do Marcos Bratti, daquela seleção que jogou ali. E ele fazia muito ponto pela Itália. Quando chegava na seleção, às vezes tudo bem que ele cansou de jogar no centro, mas quando ele já era adaptado na ponta, ele jogava no centro para que as outras pessoas pudessem se deslocar, assim, dividir o talento dele, mesmo sabendo que ele não ia fazer 30 pontos igual ele fazia de repente, para que a seleção pudesse andar. Então, assim, a pessoa tem que ter cabeça para entender que, não vou levar meu ego, vou levar o trabalho em grupo para que isso seja feito. Então, ele contou para mim que ele trabalhava muito isso para ele, para que ele pudesse continuar jogando tanto na seleção quanto no clube, que isso não afetasse ele, sabe? Então, que eu acho que é mais difícil para um atleta, que eu falo que é o que diferencia eu acho que assim, o atleta, o craque que eu digo assim, o craque faz os outros jogarem, o craque incentiva, motiva, inspira. Eu acho que tem todo um conjunto. Às vezes joga durante anos, faz o que tem vontade, que gosta. Eu não sei quem foi que falou que jogar, né? Assim, vôlei me inspira, vou jogar enquanto tiver inspiração. Não me orgulho de todas as medalhas que eu tenho, mas me orgulho dos caminhos que percorri para chegar até elas. Porque a medalha é apenas mas é a história que você cria para chegar até a medalha, que eu acho que é a parte mais incrível. É o processo, né? O processo é o caminho, né? Sim, agora o que a gente não falou, já está acabando. Quando você volta para o Brasil, você voltou para o Brasil em 2012, 2013, 2014, e você jogou primeiro era BNG, se não me engano, depois era ABC. Sempre São Bernardo, só mudava um patrocinador. Isso. Isso eu lembro. E quando você voltou, o pessoal ficou falando assim, tá com tal idade, tá velho, tá não sei o quê. Falou assim, gente, pelo amor de Deus, o cara tá com 30 e poucos anos. E hoje em dia é uma coisa, você vê aí, ó, o William,
com 42, o Marlon, a Valesca, o Murilo, a Carol Gataz, todo mundo já passou dos 40 e, na verdade, estão igual o Vinho, estão jogando até melhor. O que você acha que, desses anos para cá, os atletas conseguem ter longevidade para jogar e manter esse alto rendimento? A Carol Gataz é um exemplo. Eu estava falando que ela até 30, 32, ela era cortada mesmo. Foi o período que ela foi cortada que ela falou, eu não quero mais seleção, desisti da medalha olímpica. Aí, 16 anos depois, ela consegue ir para uma Olimpíada e vai para uma final olímpica. Então, eu acho que, primeiro, a evolução de tudo. A evolução da medicina, a evolução dos suplementos, a evolução da parte física, o conhecimento individual, né, que as pessoas começam a ter sobre o próprio corpo, prestar mais atenção, né? Obviamente, os treinamentos são menos duros do que antigamente, né? Se treina menos, se quantifica mais a quantidade de salto, de impacto na bola. Tudo isso é importante. Mas também eu acho que passa pela chegada de uma geração com um pouquinho menos de fome e que deixa, entre aspas, esse pessoal jogar. Porque eu lembro que quando eu entrei ali no Banespa, com 17 anos e tal, tinha os caras que eram geração de prata, geração de ouro. Só que eu, dentro da minha cabeça, falava, cara, eu posso treinar menos e dar menos porrada que um cara de 35 anos. Tecnicamente ele era melhor, tinha mais experiência, mas eu ia atropelar ele no meu vigor físico. E hoje, assim, tem pouco. Na verdade, eu acho que o mundo mudou, né? O mundo é diferente, talvez exija menos. E eu acho que é a junção desses fatores, a evolução de todos os meios que podem te aumentar a longevidade, não só no esporte, mas na vida, né? As pessoas vivem mais hoje. E também o fato desse pessoal que tem 40 e poucos anos hoje, ou quase 40, encontrar uma geração que não tem muita fome, que se contenta em ser reserva, enfim. Aí é de cada um, né, cara? Mas eu falo porque quando eu parei de jogar, eu comecei a trabalhar como gestor de voleibol lá em São Bernardo mesmo. Trabalhei uma geração aí que hoje está por aí, que é o... Enfim, tem vários. Tem o Brasília, para citar uma aí, mas tem vários que estão por aí que fizeram categoria de base com a gente. E que eu cito o Brasília porque desde lá a gente sabia que do grupo dele, da idade dele, ele não era o que tinha mais talento, não era o mais alto, mas daquele grupo dele é o que vai mais longe, que era o mais, que tinha mais fome e o mais inteligente. Então, ele já está mostrando. Não vou citar os outros que estavam com ele, porque não convém, mas para mostrar que na vida, mas no esporte muito mais, porque o esporte é muito... é cara a cara, né? Não dá para se esconder, né? Estão vendo que vocês fazendo. A fome e a vontade de ganhar e de crescer tem que ser maior do que tudo. E eu acho que essa mudança de comportamento generacional, mais todos esses fatores de melhora em todas as tecnologias e tudo que auxilia aí na longevidade é o grande porquê desse pessoal estar jogando e jogando bem, né? Ainda, né? Com certeza. Uma coisa que você falou, sabe o que eu reparo? Não sei se você repara também. Hoje em dia, com a tecnologia, ok, os jogadores de repente têm uma acessibilidade, de repente, de trabalhar a sua imagem, uma autopromoção. Você consegue, de repente, criar meios, mecanismos para que você se mantenha ali. Não sei se só no vôlei, mas no marketing, que era uma coisa difícil no passado. Você, às vezes, jogava no clube, você acabava, você tinha que correr para trabalhar em outra coisa, porque o que você ganhou não dava. Então, é uma história complicada. Só que, quando eu comecei a falar de vôlei na internet, ia começar a aparecer várias pessoas que eu nem imaginava que gostariam de falar de vôlei, até dos próprios jogadores. E uma impressão que eu tenho é que essa geração mais antiga, que eu digo a sua, a anterior, ou até mesmo a anterior, a geração de prata, o que liga essas pessoas a gente é que, como começou como amador, depois viraram profissional, a gente, quando olha para trás, a gente sente saudade de uma emoção que a gente sentiu. É como se
fosse uma superação, de você ver que perdeu um, mas está ali tentando, o choro, a alegria, aquilo tudo. Essa emoção, quando a gente olha para um jogo, quando eu boto um jogo aqui, eu sinto a mesma emoção, eu lembro de um momento que eu vivi da minha vida que passava isso. Não que eu não sinta hoje, mas eu vou falar para você que aquela emoção do que eu via é diferente. Não sei porquê, mas é essa impressão que eu tenho. Não sei se você tem, porque você era jogador. Eu, como torcedor, já conversei com várias pessoas que falavam a mesma coisa para mim. Então, Quinho, passa por isso também. É uma mudança de comportamento da sociedade que, obviamente, se reflete no voleibol, em todos os esportes. Se eu perdesse um jogo, eu ficava muito bravo, muito chateado, ficava puto. Eu não ia sair do cara que ganhou de mim. Eu não ia sair do cara que ganhou de mim. Eu não ia cumprimentar ele no final da rede, dar um beijinho nele, dar risada. Eu posso, talvez eu estivesse errado, mas eu não ia conseguir. Até eu digerir. E hoje você vê gente que perde o jogo, dá risada, dá beijinho no outro do outro lado, como se... Acho que não acabou o jogo, a pessoa já está talvez eles tenham um approach mais profissional, enfim, terminou meu trabalho, vou seguir, mas eu não consigo. Talvez é disso que você está falando. A gente tinha um envolvimento emocional tão grande com o jogo, que você perdia, você levava um tempo para digerir. Então, se você estava bravo, perdeu, você não ia dar um beijo no teu amigo do outro lado, entendeu? E o teu amigo ia entender por que você não ia dar um beijo nele. Com certeza, e hoje em dia você também consegue ver que às vezes o jogador consegue ser tão famoso no Instagram ou em alguma rede social que tem jogador que não aparece, que você não sabe. Às vezes, se a pessoa não presta atenção, ela fala assim, jogador tal. Não, tá na seleção. Eu vejo às vezes o pessoal discutindo e fala assim, não, gente, tá na seleção sim. Mas é porque hoje em dia, igual eu falei, você consegue fazer uma autopromoção, de repente o Instagram se transforma numa celebridade, alguma coisa que não é nem do teu esporte, mas que faz uma fusão, as pessoas estão ligadas no seu comportamento, no que você faz, no que você anda, no que você veste, que eu acho que muda. Quando eu fiz a live com a Carvajal, eu perguntei para ela assim, quem são as meias que estão jogando hoje, tal, não sei o que. Ela falou assim, não reparo muito, eu reparo que é muita foto, muito flash, mas eu gostava da época que eu chegava na rede, eu botava a minha mão e falava assim, não vai passar. Ela falou, não, vamos pra gente falar. Então, que com as redes sociais, com a notícia, né, on time, tudo, a gente fica sabendo de tudo muito rápido, e na verdade acaba que a rede social é um mundo paralelo, né? Onde não importa o feito, importa a propaganda do feito, mas não pode ser feito. Você falar que fez, tirar uma foto falando que fez, todo mundo acredita. Então, talvez você precise fazer menos força para aparecer. Tem gente que é mais famoso na rede social, famosa na rede social, do que jogando. Mas, enfim, o mundo hoje é assim, e é assim que tem que ser. Eu acho que essas pessoas estão certas. Talvez se na nossa época tivesse a rede social tão forte, por exemplo, eu não tivesse sido cortado da Olimpíada. Sim. Com a repercussão que teve no jogo, né? Se pensassem em me cortar, acho que seria cancelado, né? Fazer uma live para marcar, olha, gente, você cortado, eu quero que vocês deixem aqui, volta na minha live, escreve lá, vamos fazer uma abaixo-assinada digital, vou mandar para você. Bem capaz, tá? Entendeu? Então, assim, o mundo mudou e essas pessoas, inteligentemente, usufruem de todas as ferramentas que têm. Eu acho que é muito bom, mas para quem acompanhou o esporte em um outro momento, há 10, 20 anos atrás, sente talvez a falta de uma entrega maior, de uma coisa mais visceral, né? Mais passional. A gente queria juntar tudo, a gente queria desde a meia do jogador até a bermuda, a gente queria a camisa, a gente queria o álbum de figurinhas, a blusa, o ingresso, gente. O ingresso é uma coisa que... hoje não tem autógrafo, é selfie, né? Entendeu? Vamos fazer uma selfie, autógrafo, você guardava, eu falei, caraca, eu tenho assim, algumas coisas aqui em casa, assim, eu gosto muito de livro. Tem livro na internet? Tem vários. Eu mesmo tenho um app de livro, que eu posso abrir lá o livro na internet, mas o prazer de pegar o livro, abrir, de repente marcar alguma coisa que eu li aquele livro, eu quero marcar, quero ticar, quero ler novamente. Eu falo que isso aqui, botar no livro, não tem igual. Para mim não tem igual. Eu posso ter ali dentro da internet pela facilidade, pela praticidade. Eu posso estar viajando, eu posso estar no ônibus, eu posso estar em algum lugar que de repente eu estou aproveitando bem aquele horário para fazer uso de estudo ou de alguma coisa. Só que você pegar e tocar para mim, que vem dessa outra... não, o Kindle não me pega, não. Eu sou do livro também, físico, de papel. O pessoal fala assim pra mim, mas isso é uma enciclopédia, tal, não sei o quê. Mas olha aqui, só vou te mostrar aqui. Eu estudo, olha isso aqui, ó.
Aqui, ó, vem em cima, ó, tem um, ó, voleibol, ó, tem dois, ó, tem três, ó, na federação tem quatro. Tô lendo. Pra estar sempre antenado. Tem sempre uma coisa ou outra que eu vou olhando e vou lembrando de uma outra coisa e lembrando de outra. E acho ótimo, eu gosto. E eu tenho um balaio de livros aqui do outro lado que eu sempre pego para ler uma coisa de coisas variadas. Que eu acho que é isso que me faz essa pessoa doida. Ó, o que eu quero dizer, o que eu quero primeiro dizer, porque eu sei que a live está acabando, quero agradecer pela sua participação, as suas palavras, dividir com a gente as suas experiências, quanta sabedoria para o cara que rodou o mundo e se reinventou. O que as pessoas de repente achariam que é o fim, acabou, estava apenas no começo. E a gente não entende as voltas que a vida dá quando a gente é mais jovem, mas acho que quando a gente amadurece e fica mais velho, a gente consegue, na verdade, utilizar isso como ferramenta para que a gente possa crescer cada vez mais. Eu fiquei, assim, encantado. Já tinha lido muita coisa sobre, mas eu gostei de bater esse papo com você e trocar essa experiência, porque me encanta ver as oportunidades aparecendo e você aproveitando todas. Isso é excelente. Muito obrigado. Vou pedir para você deixar sua mensagem, falar algo para o pessoal legal, porque vai ficar salva e quem vê depois vai gostar bastante. Muito obrigado. Na verdade, eu que agradeço, né? Há pouco tempo aí comecei a acompanhar o seu trabalho através das redes da Fernanda, enfim, depois entrou em contato com a Kátia, minha esposa também, e aí eu tenho visto e acho bem interessante, porque você sabe de coisa que a gente que jogou vôlei não sabe, né? Do vôlei. Isso é bem legal. Na verdade, assim, eu sempre tive como meta de vida ser o melhor possível em tudo que eu fosse fazer, né? A excelência é uma coisa que... A busca pela excelência é uma coisa que nasceu comigo. E, obviamente, com o passar do tempo, você começa a entender que você também tem limitações, que não pode ser maravilhoso em tudo, mas você pode ser o melhor possível em tudo que você for fazer. Então, assim, eu sempre quis ser o melhor amigo, o melhor irmão, o melhor pai, o melhor marido, o melhor jogador de vôlei, enfim. E tudo que eu faço é assim, né? Então, eu estou muito longe de ser o melhor em todas essas coisas, mas eu estou muito perto de ser o melhor que eu posso ser. Então, a mensagem que eu deixo para quem interessar, e na verdade é o que eu tento passar principalmente para o meu filho, né? Que é quem eu posso influenciar um pouquinho mais, é isso. Sempre procurar ser o melhor possível em tudo que você for fazer. Talvez na classe você vai ser o último, mas se você for o melhor que você pode ser, tá tudo certo. Com certeza. Com isso aí, sem sombra de dúvidas. Vou levar esse ensinamento e vou praticar, que é o mais importante. Muito obrigado. Bom fim de semana. E a gente vai se falar mais. Assim, com a Kátia eu falo sempre, porque eu estou sempre colocando um jogo. Eu falo, Kátia, não sei o que. Eu vou e mando o jogo para ela. Fica, Marquinhos, meu Deus do céu, estou me vendo, não sei o quê. Isso que eu acho legal. A Kátia é meio tímida, mas uma hora você convence ela a falar, fazer uma live aí. Tem história pra contar. Eu já falei com ela, tem história pra contar. Gente, já convencemos a Fofão. A Valeuxa que não faz live também, a gente já convenceu. Ó. A Valeuxa fez a live, o pessoal falou, Valeuxa não gosta de pegar no celular. Ela ficou lá quase 2 horas, então a gente bate um papo legal com a Kátia, a gente promete mais uns jogos pra ela, e ela tava fazendo a live. Legal, legal. Obrigado, Quinho. Bom fim de semana pra você. Grande abraço. Grande abraço para você, para todo mundo que participou da live. Ela vai ficar salva. Quem quiser ver, é só apertar no Quinho Sabiá. Grande abraço, Joel. Grande abraço, galera. Valeu, bom fim de semana. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Um grande abraço para todo mundo, galera. Bom fim de semana.